Fala aí pessoal, sou o Rafael. Final de jogo, rivais 6, Vasco 1. Se é que a gente ainda pode continuar chamando eles de rivais depois do que eles vêm fazendo ao longo dos últimos anos contra o Vasco. O que se viu hoje foi um passeio, ao contrário, da primeira rodada do ano passado. Eles não tiraram pé e aí o que se viu foi um total massacre. Algo previsivelmente esperado quando você monta um esquema com dois volantes que tem limitações para marcação contra o melhor elenco do futebol sul-americano. E aí veio a conta foi cara, será cara, e a gente espera que essa conta gere resultados. Não foi um resultado qualquer. O Vasco sofreu hoje a maior goleada da história do rival contra o clube. E essa conta, sim, vai precisar ser paga. Forma, motivo, consequência, não sei. Mas se durante a semana nada após essa derrota vergonhosa que entra para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama for feito, se nada for feito, realmente eu acredito que não só o processo de apequenamento, porque eu acho que esse processo de apequenamento seria importante até para a gente, o Vasco se reestruturar enquanto equipe. Se o Vasco entendesse que está no momento alguns degraus e prateleiras abaixo do rival, entenderia que hoje era um jogo para se jogar por uma bola e não montar um meio-campo propositivo, reiterando, contra o melhor elenco da América do Sul. Então, houve aí uma falha vertiginosa do Álvaro Pacheco. Acredito que sim, se hoje não fosse a estreia dele, ele deveria ser demitido, tá? Isso é indiscutível. Ele deveria ser mandado embora, caso não fosse a estreia dele. Mas ele tem aí mais 11 dias para entender onde o Vasco se encaixa nessa equação. Ele teve hoje uma dura aula, experiência de que o Vasco não está no mesmo patamar do rival. O Vasco hoje é um time de, se der tudo certo, meio de tabela. E por sermos um time de meio de tabela, a gente precisa entender que contra rivais como este que nós jogamos hoje, fomos humilhados, e o Palmeiras, que será nosso próximo jogo, a gente tem que jogar assim, fechadinho, por uma bola e agradecendo a todos os deuses se conseguirmos sair com um empate. Essa é a realidade do Vasco no momento. Pode ser alterada daqui a 3, 4, 5 anos? Pode. Mas a gente não pode agir como se o Vasco, por um milagre, fosse o time, um super time que vai brigar por títulos, que não é a realidade. Primeiro passo, e esse é o fundamental. Se alguém hoje, se algum atleta de futebol hoje chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, o contrato dele tem que ser rescindido amanhã. O contrato dele tem que ser rescindido amanhã. Hoje, todos os jogadores têm que estar insatisfeitos e putos com o que eles fizeram em campo. Então passamos aí pela maior vergonha
da história dos confrontos diretos entre o Vasco e o rival, e eu torço, no mínimo, para que algumas respostas comecem a ser dadas a partir dessa semana para os torcedores. Se alguns contratos vão ser rescindidos, se alguns jogadores serão informados que não servem para seguir no Vasco, para que a folha seja aberta para a entrada de outros jogadores, mas alguma coisa precisa ser pensada, porque não dá para imaginar, conceber o Vasco durante o restante dessa temporada com esse elenco. E espero que o Álvaro tenha entendido o clube que ele pegou e o nível do campeonato que ele está participando. Hoje ele pegou um time que certamente vai brigar por título. Teve uma ótima atuação. E ele viu que o time dele foi atropelado. Então está na hora dele entender que contra esses times que vão brigar por título, é chegar para a diretoria e vou jogar o próximo jogo contra o Palmeiras. Tá. Qual é a situação do Palmeiras? O Palmeiras aí tá entre os top 5 aí da América do Sul. Meu amigo, 3 cabeças de área que saibam marcar, bola aérea pro Verratti, para ver se uma bola entra. Se não entrar, todo mundo fechado na casinha, 0-0, festa em São Januário pelo resultado. Entendeu? Vamos jogar contra o Atlético Goianiense. Meu amigo, são 3 pontos inegociáveis. Temos que ganhar. Porque são contra esses caras aí que a gente está concorrendo no momento no Campeonato Brasileiro. Então o resumo é bem simples. Álvaro Pacheco, entenda onde você está a partir de hoje. Pedrinho, tu tirou o Vasco, o SAF das mãos da 777. Somos gratos por isso. Mas nós acreditávamos que você tinha um plano. Se você não tem plano nenhum, meu amigo, você foi maluco, porque você vai ser cobrado. Então, dê um jeito de fazer dinheiro surgir, sabe-se lá da onde, porque o Vasco vai precisar de pelo menos uns 4 jogadores para virem titulares e para o Vasco conseguir, tá? Dar um salto aí para ficar nesse meio de tabela que a gente está falando aqui. E lembrando que Vasco, se já se encontrar naquela zona ali da bagunça que ninguém gosta de vir, vai acontecer o mesmo esquema que aconteceu com o Medel, com o seu Serginho Kosovo, que não sei se procede, mas o Dieguinho do canal Futebolaço comentou que ganha 600 mil por mês. Se o Serginho Kosovo ganha 600 mil por mês, realmente o futebol merece assim, uma mudança, uma reformulação muito, muito, muito severa. Entendeu? Porque, verdade seja, ele não é jogador, tecnicamente ele não é jogador nem para 100 mil. Mas foram atletas que vieram num momento de desespero. O Paulo Brax deve ter assinado o que esses caras quisessem, assim como o Medel, que ganhou 800 mil, né? E era o que se tinha na época. Mas tá aí, preciso fazer uma mudança de realidade, entender que esses caras não dão, limpar, enxugar a folha e montar um time melhor aí. Pelo menos uns 3, 4 jogadores chegando para ser titulares. Um zagueiro que saiba aí fazer a cobertura e seja rápido, porque o Maicon não é esse jogador. O Vasco precisa de 2 bons volantes, que um seja até o Souza, se o Coutinho quer trazer ele, traga. E um outro volante, tá? E a gente precisa de um jogador de beirada aí para criar oportunidades pro Verratti aí. E é isso. Vergonha. Pedrinho deu um jeito de organizar os cacos. Álvaro, entenda onde você está. E torcedores, durmam com essa humilhação, porque infelizmente hoje foi um daqueles jogos que
complicado até a gente imaginar de como serão as coisas amanhã. Sendo que eu acho que nos últimos anos o Vasco chegou numa situação tão vergonhosa que os adversários nem... Eu acho que talvez isso daí seja até o pior. Os adversários nem se preocupam mais em tirar sarro do Vasco. Mas como foi a maior goleada da história do Clássico, acredito que amanhã tem umas piadinhas sim. Forte abraço e até a próxima.